Olá meninas, sejam bem-vindas ao canal do Meu Equilíbrio e hoje eu vou falar para você qual o real motivo por trás da perda de peso chocante da cantora Adele. Ela perdeu mais de 45 quilos em menos de 2 anos e ó, já vou te dar um spoiler, o motivo não foi dieta, hein? Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Cris Boringer, eu sou terapeuta e idealizadora do Método Meu Equilíbrio, que tem por missão ajudar as mulheres justamente nesse ponto que eu vou abordar aqui com vocês sobre a Adele. Então, gente, nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um react aqui com a entrevista da Adele na Oprah, a gente vai vendo juntas aqui e eu vou parando e comentando com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, se vocês quiserem ver a entrevista inteira, é super legal, mas aqui eu vou parando e comentando os trechos mais importantes com vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar a assistir e justamente começando com essa pergunta que a própria Oprah falou. É a pergunta que todo mundo quer fazer para ela sobre essa perda enorme de peso. Let's go to the question everybody wants to know. Oh. One of the questions certainly is this whole weight thing. Mm-hmm. And you lost 100 pounds in 2 Around years. that, yeah. Around that? Around, 100 yeah. pounds in 2 years. And then you said it wasn't even really about the weight. So No. what was it about? It was about my anxiety mainly. I had the most terrifying anxiety attacks after I left my... Gente, o motivo principal foi a ansiedade dela. Quando eu vi essa entrevista a primeira vez, eu fiquei muito surpresa, porque realmente a gente não imagina, né? Imagina 1001 motivos, mas a gente não imagina que a ansiedade levou ela a uma perda de peso, né? E o que estava acontecendo também. Então, agora na sequência, vamos ver. Ela fala o que estava acontecendo, como é que ela estava se sentindo naquele momento e como é que a ansiedade levou exatamente ela a perder o peso. Vamos ver. I had the most terrifying anxiety attacks after I left my marriage. They'd paralyzed me completely and made me so confused because I wouldn't be able to have any control over my body, but I knew that I was aware of it all happening. It was like I was still very much there while my whole body was just like on another planet, it felt like, you know. And I've always worked out a bit, you know, a couple of times a week for my back. Not very hard. Ela teve as crises de ansiedade mais aterrorizantes da vida dela nessa fase, então, após a separação. Se ela teve as crises de ansiedade, né, mais aterrorizantes e com os sintomas como ela descreveu, com certeza ela estava num nível de ansiedade realmente bastante crítico, bastante forte, com ansiedade já bem fora do normal. E ela descreve ali, né, gente, quem tem ansiedade sabe muito bem essa sensação que ela descreveu assim muito bem. Que apesar dela saber racionalmente o que estava acontecendo, né, que era ansiedade, enfim, ela não conseguia sentir, não conseguia ter o menor controle sobre o corpo dela e a sensação que ela tinha quase como se ela estivesse em outro planeta. Então, racionalmente, a gente às vezes sabe o que está acontecendo, mas realmente os sintomas são bastante desconfortáveis e principalmente no início, quando a gente ainda não sabe o que fazer, essa diferença entre saber, né, e não sentir o menor controle realmente sobre o corpo, sobre as sensações. Isso realmente dá um medo muito grande, realmente é bem aterrorizante. Vamos seguir. And I've always worked out a bit, you know, a couple of times a week for my back. Not very hard, but you know, because I've had a bad back since I was a teenager. And I started to notice, how much I trusted my trainer and his like presence when I was feeling so lost, but also that I didn't have any anxiety when I was with him at the gym. So then I picked it up every day, and then I had nothing else to do. And I think it became my time. Me having a plan every day when I had no plans. I had no idea what each day was going to bring for me, but me knowing that, okay, at 9 a.m. I'm going to go to the gym. Okay, great, well that gives me some discipline. Okay, 1 p.m. I'm going to go for a hike, you know. Ela começou a perceber que quando ela fazia atividade física, quando ela ia treinar, ela se sentia bem. Ela não tinha sintomas de ansiedade e também ela começou a perceber que essa rotina de treinos estava ajudando ela a se centrar, né? Naquele momento que realmente ela estava bastante desestruturada, principalmente emocionalmente, né? Com as coisas bastante incertas, no momento ali bastante turbulento, né? Pós-separação, que tudo fica, né? Com muita incerteza, enfim, muita mudança. Os treinos, essa rotina dos treinos, ela percebeu que estava ajudando ela a se centrar. E será que você sabe por que a Adele não sentia ansiedade enquanto ela estava fazendo atividade física? Tem 3 motivos, na verdade. Quem já fez o Método Meu Equilíbrio comigo já sabe essa resposta, mas eu vou explicar aqui para você. Bom, quando a gente vai fazer uma atividade física de qualquer estilo, tá? Não importa qual estilo, mas sendo atividade física, para que você consiga executar ela, né, automaticamente você vai precisar de algumas áreas do cérebro. Para cada coisa que a gente faz, a gente precisa de algumas áreas no cérebro. E para atividade física, a gente precisa da área do cérebro relacionada com coordenação motora,
concentração, foco, né? E essas áreas que você precisa muitas vezes até contar, né, quantas vezes você está fazendo, esse tipo de atividade, ela vem do córtex, que é essa região mais da frente aqui, a gente diz que é o nosso cérebro inteligente. E quando a gente está usando essa parte do nosso cérebro, a gente está despistando a ansiedade. A ansiedade acontece na parte mais de baixo aqui, na área que chama cérebro primitivo. Então, quando a gente está usando atividades que precisam do córtex, a gente está, né, estimulando essa área do cérebro e acaba enfraquecendo a atividade da ansiedade. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo que a gente sente menos ansiedade ou não sente ansiedade quando a gente está praticando atividade física é por conta da contração muscular. Então, a gente usa a contração muscular para praticamente qualquer atividade física, né? Algumas mais, outras menos, mas alongar, contrair, a gente vai usar nas atividades físicas. No caso da Adele, a atividade principal dela dos treinos era musculação, então mais ainda. Quando a gente contrai os músculos, a gente está baixando a nossa ansiedade, porque quando a gente contrai os nossos músculos, é uma forma do nosso corpo eliminar a adrenalina, queimar mais rápido a adrenalina. Isso já funciona no nosso corpo automaticamente. Então, quando a gente faz contrações musculares, no caso da atividade física, a gente está acelerando esse processo. Então, se tem adrenalina, se tem ansiedade correndo, ele vai acalmar, ele vai queimar mais rápido. E o outro motivo é a respiração. Quando a gente está fazendo atividade física, pode ver, a gente está respirando melhor, de uma forma mais completa, mais intensa, mais cadenciada, mais concentrada. A gente até precisa prestar atenção na respiração por conta da atividade física e respirar dessa forma, respirar melhor, mais completo, faz com que a gente baixe a ansiedade. Mas só para deixar claro, gente, o exercício físico ajudou a Adele a melhorar a ansiedade, a se sentir mais equilibrada, mas ela fez tratamento, tá? Ela fez muita terapia e muita meditação, como ela conta e deixa super claro na entrevista que ela deu para a revista Vogue, que eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês, tá? Atividade física sozinha, gente, não trata a ansiedade, não resolve a ansiedade, mas ela é um ótimo coadjuvante. No plans. I had no idea what each day was going to bring for me, but me knowing that, okay, at 9 a.m. I'm going to go to the gym. Okay, great. Well, that gives me some discipline. Okay, 1 p.m. I'm going to go for a hike. You know, having these sort of pins in my day helped me keep myself together. So you weren't even starting out trying to lose weight? No, not at all. I wasn't bothered about that at all. But in that process of having, you know, lost all of that weight, I definitely really contributed towards me getting my mind right, you know, and giving me the, absolutely. It sharpened everything. Without a shadow of a doubt. Like, it gave me real purpose. É interessante a gente ver o que está por trás e como as coisas vão acontecendo, né? Hoje a gente vê a Adele com 45 quilos a menos, mas aí agora a gente consegue entender que ela começou os treinos, intensificou, na verdade, os treinos por conta da sua ansiedade, que estava, né, super crítica, e aí com os treinos ela se sentia melhor, e isso acabou dando, né, uma organização até mental para ela, e a perda de peso, na verdade, foi uma consequência, mas o que a atividade física ajudou muito para ela foi a ter foco, né, num momento que estava extremamente turbulento, incerto, após uma separação, e a atividade física acabou dando principalmente, né, esse autoconhecimento, esse foco, e isso ajudou ela a se centrar. Vamos ouvir agora o que ela fala sobre a reação das pessoas. Body has been objectified my entire career. I'm either too big, I'm either too small, like, you know, I'm either hot or I'm either not, like, whatever. I never looked up to anyone because of their body. You know, I never admired anyone because they had the same hair color as me or the same style as me or, you know, whatever. So, or were the same weight as you? Never. Never, ever, ever. And when you were heavier, you were fine. I was body positive then and I'm body positive now. But it's not my job to validate how people feel about their bodies. Ooh. And I feel bad that, you know, it's made anyone feel horrible about themselves. But Gente, pra mim, essa é a parte, assim, mais inspiradora da entrevista da Adele. Ela lembra ali o quanto ela sempre foi muito criticada, né? O peso, a forma, sempre foi alvo de crítica, a carreira dela inteira. Então, que agora não surpreende, né, as pessoas estarem criticando, porque isso sempre foi um alvo de crítica. E olha que interessante, por que isso não bate, né, não mexe com ela? Porque ela nunca olhou para as pessoas com esse julgamento em relação à forma, à cor do cabelo, ao peso, né? Ela traz isso de uma maneira muito firme, muito forte ali. E você pode trazer isso, um paralelo para as críticas que você recebe, para como é com você. Pode ver que
Pensa aí no que realmente, quando as pessoas criticam, quando as pessoas fazem um julgamento sobre você, o que tira você do sério? Críticas que abalam você. Se você tá tranquilo em relação a você mesma, em relação algo que alguém te critica, gente, claro que a gente não gosta de ser criticado, né? Mas aquilo lá não tem um impacto para você. Agora, se internamente são pontos que para você são frágeis, né? Você também tem uma insegurança em relação àquilo, aí com essa lacuna vem as críticas e aquilo vai mexer. É por isso que a Adele tem essa relação com ela mesma, né? Tão já forte em relação a isso, não é uma questão para ela, nunca foi. Então é por isso que as críticas acabam não mexendo com ela, nem mexiam e nem agora estão mexendo. Ela diz que ela mantém, ela tá bem, independente do peso, né? E no momento até mais pra frente ela fala, olha, isso é temporário, pode ser que eu emagreça, que eu engorde e o importante é eu estar bem. Bom, talvez você não tenha acompanhado sobre a separação em si da Adele, sobre essa fase aí difícil que ela passou nos últimos anos, que na verdade veio mais à tona por conta do álbum que ela lançou, o álbum 30, que ela lançou agora em novembro de 2021, onde justamente as músicas, boa parte das músicas, elas foram compostas com essa temática, né? Com essa fase difícil, com algumas situações ali realmente da separação. A Adele, ela tem essa virtude, né, gente, de transformar esses momentos, assim, de sofrimento em músicas belíssimas, né? Que, assim, a gente escuta ou quando a gente canta, aquilo retrata exatamente, né, aquele sofrimento que a gente possa também estar passando, mas assim com uma beleza de música, né, que realmente é fora de série, é muito legal. Ela tem essa capacidade de compor, né, e de trazer justamente de fases que são muito difíceis, trazer músicas tão bonitas, né. Mas independente se você não acompanhou, né, se você nem estava sabendo dessa questão aí, dessa fase da Adele, eu quero aproveitar esse exemplo justamente para a gente falar dessa relação de separação após separação com aumento de ansiedade. No caso da Adele, a separação em si foi bastante amigável, ela traz assim com bastante respeito, bastante amizade o convívio deles, inclusive eles moram um na frente do outro, e mesmo para assuntos que não são do filho, né, que é o Ângelo, que está com 9 anos agora, ela diz que eles têm assim uma relação de bastante amizade, de bastante respeito. Mas olha só que interessante, ela disse que ela se cobrou demais, né, numa intensidade muito grande, por ela não ter conseguido fazer o casamento funcionar, por ela não ter conseguido manter a família unida. Ela disse que ela sempre foi muito obcecada, assim, por ter um núcleo familiar, por ter uma família unida, porque ela nunca teve um. Então, essa falta, né, essa dor do que ela nunca teve, criou essa importância tão grande para ela. Isso é muito comum. E ela falou que, quando ela era mais nova, ela prometeu para ela mesma que se ela tivesse filhos, ela ia manter a família unida, né? Que ela não iria fazer o filho dela passar pelo que ela passou, que ela ia interromper esse ciclo. Então, olha só que interessante, né? Isso é bastante comum, gente, a gente querer, enfim, conforme as nossas dores do passado, principalmente de núcleo familiar, né? Que é algo assim tão de base, tão importante, a gente ter essa expectativa, né? E a gente se cobrar por manter uma família ou por as coisas serem de uma forma e a gente, na prática, se decepcionar, se frustrar com a gente, com a família, com as pessoas. E isso cria realmente um conflito emocional, uma panela de pressão, enfim, que realmente altera muito o nosso sistema nervoso. E eu não sei se você sabia, mas quando a gente tem um grande rompimento, e a separação é um grande rompimento, a gente passa pelos mesmos estágios, gente, que um processo de luto. Então, esse choque, essa mudança, essas incertezas, enfim, esse novo momento que acaba acontecendo após uma separação, ele é de forma tão intensa, né, tão emocionalmente quanto na prática. Mexe com a nossa identidade, mexe com a nossa rotina, mexe com tudo. Então, esse impacto de uma separação, de uma grande mudança, a gente vive emocionalmente da mesma forma como quando a gente realmente tem um luto. É um processo muito parecido. Então, quando a gente tem uma separação, né, um rompimento, a gente tem muita incerteza. Então, fora o choque emocional e todo esse processo aí que a gente está falando, a gente tem muita incerteza, né? Porque tudo que vinha acontecendo até então não vai ser mais daquela forma.
e eu ainda não sei, eu não tenho certeza como que vai acontecer, e normalmente a gente não tá 100%, né? Porque a gente lidar com uma coisa nova, com um desafio, quando a gente até tá relativamente bem, tudo bem. Mas e quando a gente tá bastante desestabilizada, bastante desestruturada, emocionalmente abalada, com baixa autoestima, né? As coisas ficam realmente bem mais desafiadoras. Então, quando a gente tem esse novo momento, muita incerteza e essa mudança toda, esse emocional muito intenso, a gente vai ter uma consequência natural e automática para o nosso sistema nervoso, vai abalar o nosso sistema nervoso, e a ansiedade sair do normal é uma das coisas mais comuns que acontece. Tem, por sinal, muitas alunas minhas do Método Meu Equilíbrio que passaram por esse mesmo problema. A ansiedade, ela ter saído do normal depois de um momento de separação, né? E não é só a separação, esse novo momento que nem eu falei de muita incerteza, muita mudança, né? Muita insegurança, mas é o que veio antes. No caso da Adele, né, até onde a gente sabe, até onde ela comentou, ela teve muito mais conflitos com ela mesma e autocobrança do que do relacionamento em si. Mas na maioria das vezes, né, gente, assim, até chegar um ponto de uma separação, são anos, né? São anos aí entre a gente começar a se questionar, ou, enfim, as coisas não saírem como a gente gostaria, dificuldades, né? Muitas pessoas têm relacionamentos desequilibrados, relacionamentos aí mais opressivos, e que sair, nem sempre, né? Eu quero sair, um mês depois você consegue. Então, assim, quando a gente fala, né, de separação, tanto esse impacto emocional que acontece antes da separação, que normalmente são anos, e a mulher vive isso muito sozinha, né? Normalmente ela não comenta, então isso faz com que isso acabe tendo uma consequência realmente para o nosso sistema nervoso, para ansiedade maior, que a gente acaba não compartilhando, sofrendo sozinha, e ainda na pressão de resolver, né? E também a própria separação, o próprio rompimento em si. Então isso realmente é muito, muito comum. A gente ter casos de ansiedade, né, que vieram desses momentos, após esses momentos aí de grandes rupturas, e uma delas é separações. Meninas, eu fiz questão de trazer isso que a Adele passou aqui para vocês, comentar sobre isso, porque é mais um exemplo do quanto é comum, né, do quanto é comum as mulheres em algum momento da vida realmente passarem por uma fase que a ansiedade ela vai sair do normal. Só que tem tratamento, ela volta ao normal, é bem mais descomplicado do que parece. E o meu programa, o Meu Equilíbrio, é justamente para isso. Me escreve aqui nos comentários a tua dúvida, se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui nesse vídeo, se você está passando por um momento emocional, né, de turbilhão, de autocobrança, se você já passou por uma separação, me conta aqui que eu quero saber. E não se esqueça, a sua vida pode ser mais leve.